Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, para mais um conteúdo aqui do canal Notícias do Fogão. Teremos aqui um pouco de Sport TV com o André Rizek no Seleção Sport TV. E vale lembrar que data FIFA tá aí, temos pouca notícia sobre o Botafogo, mas temos Igor Jesus, Luiz Henrique, temos na Seleção Brasileira, Almada na Argentina, Savarino na Venezuela, Bastos na Angolana, Gatito no Paraguai. Então, o que sair sobre eles em suas seleções, lógico, sempre será interessante para nós, porque cada passo que eles dão lá é um passo que afeta o Botafogo ou positivamente ou negativamente pro resto do ano. Então, notícias sobre a seleção paraguaia, argentina, venezuelana, angolana e, logicamente, brasileira serão notícias aqui pro canal também, tá? Lógico, se envolverem de alguma forma os jogadores do Botafogo. Então, teremos aqui um pouco de seleção brasileira. Botafogo indicado para melhor time do mundo por um site gringo. Olha só aonde estamos chegando. Botafogo, sim, já é uma marca consolidada no mundo e John Textor já é um cara que tem sucesso no fogão. Tudo isso e muito mais já, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Ah, não podemos esquecer que agora temos o botãozinho de Seja Membro, ali onde era o botãozinho de Inscreva-se. Então, ali tem o Seja Membro, clica lá, não precisa ter medo, você não vai virar membro automaticamente, você vai só ver os 4 planos que nós temos ali, planos de R$3, R$5, R$15, vários valores diferentes, cada um para caber no bolso de cada um, né? Com a sua realidade financeira ali, cada um com a sua. Então você escolhe qual cabe no seu bolso e tocar no seu coração para ajudar aqui o canal. Um valor mensalzinho de R$2, R$3 por mês, já ajuda bastante o canal já, tá bom? Então, bora pro vídeo. Oi pessoal, muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O elenco do Botafogo vai se reapresentar hoje à tarde depois de 4 dias de folga. Serão 6 dias de preparação para a partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira fora de casa. A boa notícia é que o departamento médico está zerado, mas o técnico Arthur Jorge vai ter 6 desfalques nos treinos por conta das convocações para a data FIFA. Gatito Fernandes foi convocado pelo Paraguai, Bastos por Angola, Almada pela Argentina, Savarino pela Venezuela e Igor Jesus e Luiz Henrique pela nossa seleção brasileira. Tirando o Bastos, todos os outros jogadores vão atuar pelas seleções na terça-feira, véspera da partida contra o Atlético, e podem não ter condição de jogo. O técnico Arthur Jorge chegou a falar sobre isso em entrevista. Ele disse que essa programação é um absurdo. Antes da final da Libertadores, o Botafogo ainda tem 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro, sendo uma delas no estádio Newton Santos, e pode inclusive conquistar o título do Brasileirão de forma antecipada. Um abraço a todos. Abraço, Duda. Hoje tem Brasil e Venezuela ao vivo aqui na tela da Globo às 6 horas da tarde. O Carlos Gil tá lá na Venezuela e conta pra gente, Gil, a principal novidade nessa escalação é a volta do Vinícius Júnior. Boa tarde pra você. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. É sim, o Vinícius Júnior, que estava machucado na última data FIFA, volta, e o Rodrigo, que se machucou, fica de fora. É a única diferença em relação ao time que goleou o Peru em Brasília na última rodada. Já passa a escalação completinha, é só localizar. Estamos no hotel da seleção brasileira, aqui em Maturim, na Venezuela. Os jogadores, 1 hora atrás em relação ao horário de Brasília, por isso os jogadores daqui a pouquinho vão almoçar. E os ônibus, vocês devem estar vendo no cantinho da tela aqui, já estão posicionados para levar os jogadores para o estádio Monumental. Como você disse, um horário um pouquinho diferente, 6 da tarde, aqui 5 da tarde, com a temperatura alta, viu? Previsão de 32 graus na hora da partida. Ainda em Belém, onde a seleção treinou para se preparar também para as condições climáticas, o Dorival Júnior confirmou a equipe que entra em campo logo mais. Vamos ver então o Brasil que enfrenta a Venezuela com o Ederson no gol, o Wanderson na direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Abner na lateral esquerda, Bruno Guimarães, Gerson, que continua como titular, o Lucas Paquetá fica como opção no banco, o Rafinha, o Savinho, Vini Júnior e Igor Jesus, camisa 9 do Botafogo, pela 3ª vez titular da seleção brasileira. Seleção que vai tentar a 3ª vitória seguida. Isso não aconteceu nas eliminatórias ainda, vive um bom momento. A Venezuela não vive um momento tão bom assim. Há 6 partidas não vence. Porém, jogando aqui em Maturim, a seleção venezuelana ainda não perdeu. Na rodada passada empatou com a campeã do mundo, a Argentina. É o que a gente vai ver agora na reportagem, trazendo os preparativos de Brasil e Venezuela para o jogão de logo mais. Depois de dúvidas e turbulências, o Brasil é o 4º colocado nas eliminatórias, mas a vice-liderança está ao alcance. Para agarrar essa oportunidade, será preciso que o Uruguai vença a Colômbia e, antes disso, derrotar a Venezuela por uma diferença superior de gols. A questão é ganhar dos donos da casa jogando no Estádio Monumental. Ninguém conseguiu ainda. Foram 2 vitórias e 3 empates. A escolha aqui de Maturim como sede de todas as partidas se revelou um acerto, porque a Venezuela
ainda está invicta como mandante e vai tentar frear a reação brasileira, confirmada pelas 2 vitórias seguidas. As atuações contra Chile, especialmente Peru, deixaram o técnico Dorival Júnior satisfeito, a ponto de repetir a escalação da goleada por 4-0 em Brasília, exceção feita à volta de Vini Júnior, que estava machucado, no lugar de Rodrigo, cortado por lesão dessa vez. As contusões de Guilherme Arana e André durante os treinos em Belém não alteraram esses planos. Eu já tinha a ideia da repetição, são jogadores de muito bom nível, jogadores que merecem todo o nosso respeito e terão as suas oportunidades. Um olhar mais atento revela a importância do bom momento vivido pelos rivais cariocas Botafogo e Flamengo. Igor Jesus vai emplacar o 3º jogo seguido como titular. E Gerson, um dos maiores destaques rubro-negros na conquista da Copa do Brasil, foi mantido no time, mesmo com o retorno de Lucas Paquetá. Igor e Gerson são os 2 únicos atuando em clubes brasileiros entre os que vão iniciar a partida de hoje. Ninguém pode ignorar o momento que o Gerson vem atravessando e já ao longo de um período considerável. Paquetá é um jogador que eu tenho muita confiança, ele sabe disso. O mesmo critério se aplica a Rafinha. Já são 12 gols na temporada, a mais artilheira dele pelo Barcelona. Herdou a camisa 10 de Rodrigo nessa data FIFA e se firmou como um jogador capaz de exercer múltiplas funções, algo valorizado pelo treinador durante o processo. E assim, Brasil e Venezuela vão medir forças para saber se a boa fase de um será mantida às custas do momento favorável do outro. Existe uma confiança muito grande por aquilo que nós estamos vendo em treinamentos e que eu espero que possamos repeti-lo em campo. Já temos um esboço de time titular, hein? A seleção tenta nesses 2 jogos seguir embalando para a gente terminar o ano numa posição ainda mais confortável. O Guto Rabelo acompanha a seleção brasileira e traz as informações direto de Belém. Oi, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está curtindo a seleção. A seleção brasileira treinou hoje pela manhã aqui no estádio Mangueirão, em Belém, e viaja daqui a pouquinho para a Venezuela, onde enfrenta a seleção venezuelana em Maturim, nesta quinta-feira, às 6 da tarde, no horário de Brasília. Bom, nessa atividade que rolou aqui no Mangueirão, o técnico Dorival Júnior só permitiu que os jornalistas acompanhassem os 15 primeiros minutos, só acompanhamos o aquecimento, nenhum sinal de time. Mas depois da entrevista coletiva, o Dorival confirmou que o Brasil só terá uma mudança em relação ao time que goleou o Peru por 4-0 na última partida. Será a volta do Vini Júnior ao ataque. O Vini estava machucado, perdeu os 2 últimos jogos do Brasil. O Vini volta no lugar do Rodrigo, que está machucado, teve que ser cortado por causa de uma lesão muscular. Então a seleção brasileira, para o jogo de amanhã contra a Venezuela, vai jogar com Ederson no gol, Wanderson mantido na lateral direita, a zaga com Marquinhos e Gabriel Magalhães e na lateral esquerda o Abner, outro que é mantido. No meio campo, Bruno Guimarães, Gerson, Rafinha, que assume agora a camisa 10 da seleção brasileira. E à frente, Savinho pela direita, Vini Júnior pela esquerda e o Igor Jesus como centroavante. Já está se preparando para essa reta aí decisiva do final do ano, né? Brasileirão e também a decisão da Libertadores. A torcida alvinegra promete lotar Buenos Aires. Rodou. Reta final de temporada com grandes objetivos para um time glorioso. O elenco do Alvinegro ganhou folga de 4 dias para dar um alívio durante a data FIFA e se reapresenta hoje. Um elenco com forças renovadas para as missões importantes que a equipe tem pela frente. A começar pelos jogos fora de casa. Até o final do Brasileirão, o Botafogo terá 3 jogos longe do Newton Santos. São eles Atlético Mineiro, Internacional e Palmeiras. Mas conta com um bom desempenho jogando fora de seus domínios. O Botafogo é o melhor visitante do Brasileirão. Em 16 jogos fora, são 9 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas, com 64% de aproveitamento. E jogando em casa, o time pode contar com o reforço da torcida, que vem ao longo da temporada sendo essencial para a equipe. O clube já abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Vitória. A partida será a penúltima no Newton Santos e vai marcar a despedida do time em casa rumo à final da Libertadores, que, por sinal, também terá uma grande presença de alvinegros. Segundo a TV TYC Esportes da Argentina, a torcida do Botafogo já comprou 40 mil ingressos para a partida mais importante do ano, enquanto a do Atlético Mineiro adquiriu apenas 10 mil. Seja em casa ou fora, os alvinegros prometem uma grande festa e apoio para o time que pode terminar o ano com 2 importantes títulos para o clube.
Põe minha lavareda! Ih, a torcida do Botafogo é pequena. Não vai pra Argentina. Não vai pro Engenhão. Já viu que eles falam Engenhão? Não vai pro Engenhão. Vai parar na Argentina? Lucas Pedrosa, 40 mil vendidos pro lado do Botafogo. Atrás do gol tem o chamado setor centenário. São 22 mil para cada lado, né? 22 mil pro Atlético, 22 mil pro Fogão. Em menos de 2 dias, a torcida do Botafogo já lotou esse setor. E aí nas laterais tem os setores, né, separadinhos ali, alguns misturados e tal. E aí são mais, juntando tudo, 40 mil botafoguenses dentro do Monumental, em plena Argentina, para torcer pro dia mais... um dos dias mais importantes da história do Botafogo, Lucas Pedrosa. Sem dúvida, isso mostra a importância que a própria torcida está dando para isso. Eu acho que todo torcedor do Botafogo sonhou com isso nos últimos anos. E a galera vem abraçando, cara. Não só aqui no Rio de Janeiro, mas acredito que vários torcedores do Brasil inteiro estejam também indo, arrumando suas malas para a Argentina. E o Botafogo mostra mais uma vez como é um clube extremamente tradicional, como é um clube que também tem uma torcida nacional e vai lotar lá o Monumental de Núñez para, quem sabe, ver o seu time. Que se o futebol do Atlético Mineiro continuar dessa forma, o Botafogo, novamente, eu repito aqui, futebol, 90 minutos, tudo pode acontecer. Agora, campo e bola, a lógica da bola, o Botafogo é muito favorito para essa partida. Alex, por favor, traz o meu leque, eu tô começando a ficar um pouquinho nervosa. Ô, Vene Casagrande, o Pedrosa traz uma informação que é: o Botafogo tem uma torcida nacional. E a gente aqui que trabalha com futebol carioca, a gente pode ter, assim, a honra de falar que as torcidas aqui do Rio de Janeiro têm torcidas nacionais. A gente está falando de Flamengo, de Vasco, de Fluminense e de Botafogo. Em todos os cantos do Brasil, as 4 torcidas aqui do nosso Rio de Janeiro estão espalhadas por esse país que é continental, né? É tamanho de um continente, mas é o nosso Brasil. Isso se explica por, em algum momento da história aí, da comunicação do nosso Brasil, né? As ondas de rádio chegavam aqui direto do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Então as pessoas escutavam no radinho os jogos do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo e do Vasco. Essa é uma de algumas explicações para por que as torcidas do Rio de Janeiro são tão fortes também fora do estado do Rio de Janeiro, que a gente chama de off-Rio. São mais de 100 caravanas, Vene Casagrande, de todo o Brasil, dos 4 cantos do país, para ir para a Argentina. A gente não está falando só de torcedor aqui do Rio de Janeiro, não. A gente está falando do povo todo do Brasil, dos botafoguenses pegando o ônibus, pegando o avião, pegando skate e indo para Buenos Aires, Vene. Fora as pessoas que vão vender carro para poder ir, que vão vender até gente. Já venderam, Vene. Já comprou. Já vendeu, já foi. É isso, para poder ir. Porque, assim, a gente está falando de um jogo, ali no VT, um bom VT da Alce, inclusive, ela falou que é o jogo mais importante. Eu discordo. É o jogo mais importante, não do ano, mas da história do Botafogo. Essa é a verdade. É a primeira vez que o Botafogo chega a uma final de Libertadores. Eu considero o título mais importante no cenário sul-americano. Inclusive, tem jogador que considera o título da Libertadores mais importante que o Mundial. Isso é verdade. O próprio Arrascaeta, na época que ganhou com a camisa do Flamengo, eu perguntei isso pra ele quando eu fiz uma entrevista com ele e eu fiquei até espantado com a resposta. Mas se a gente for parar e analisar, de fato, faz total sentido. E eu concordo com o Pedrosa. Eu estava até conversando com uma amiga minha antes do programa. Falei, cara, se o Atlético Mineiro enfrentar o Botafogo da forma que vem enfrentando o Flamengo, vai ser amassado. Porque eles tomaram baile do terceiro time, do terceiro ataque do Flamengo. Imagina pegar um Luiz Henrique, pegar um Savarino, pegar um Igor Jesus, pegar um Thiago Almada. Nossa, se o Atlético Mineiro não abrir o olho, é papo de levar um amasso. Mas é aquilo, né? A gente está falando de um jogo e é um jogo em campo neutro. Então muita coisa pode acontecer, erro de arbitragem pode acontecer, muita coisa pode acontecer. Mas se a gente for falar aqui na lógica, a lógica é o Botafogo ser favorito, obviamente. Seguinte, ó, vamos lá no fogão aqui no Som da Transamérica, cara. A ansiedade não passa. Parece que o tempo tá passando muito mais lento do que deveria. E agora parou. Meu Deus do céu, né, cara? Agora uma pausa, o Botafogo vai enfrentar o Atlético Mineiro a próxima rodada, mas tem data FIFA. Vai prejudicar o fogão, não vai. Galera torcendo para os jogadores do Botafogo jogarem pouco na data FIFA, enfim. Fala no fogão, meu parceiro Rodrigo Brandão, manda aí. Muito bem, Canta. E acabou a molezinha, meu parceiro. Depois de 4 dias de folga, os jogadores do Botafogo se reapresentam ao técnico Arthur Jorge hoje no Espaço Lunier e dão início à preparação para a partida contra o Atlético Mineiro no próximo dia 20, em Minas Gerais. Este foi o último período de descanso que os jogadores tiveram antes desse mês que será decisivo. Serão 5 partidas pelo Campeonato Brasileiro, mais a final da Libertadores. Ao todo, serão 6 decisões que podem dar 2 títulos ao Botafogo. Sem falar, claro,
no Mundial de Clubes. No final do ano, se o Botafogo for campeão da Libertadores, poderá ter ainda mais alguns jogos aí a disputar. Hoje teremos a primeira das 2 rodadas das eliminatórias sul-americanas, teremos os 5 jogadores do Botafogo atuando. Amanhã a gente vai trazer aí como foi o balanço das atuações dos jogadores nessas partidas. E depois do West Ham ter demonstrado interesse na contratação do atacante Igor Jesus, agora chegou a vez de um gigante europeu demonstrar interesse. Trata-se do Arsenal. De acordo com o jornal Sport da França, o clube inglês tem interesse em contratar um atacante e o atacante do Fogão está na mira. Essa contratação seria já para essa janela de inverno europeu que começa já na virada do ano. Essa informação vem de encontro a uma entrevista que o John Textor deu há alguns dias, de que além do West Ham, ele teria recebido propostas também de outros 4 clubes ingleses, 2 espanhóis e um alemão. No entanto, ele mesmo já adiantou que não vai negociar com nenhum clube antes do término dessa temporada. A gente lembra que a sondagem do West Ham dava conta de que o clube inglês estava disposto a desembolsar 30 milhões de libras, o equivalente a 225 milhões de reais. O Igor Jesus tem contrato com o Glorioso até 2028. Valeu, Canta. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo. Não tem jeito, o Igor Jesus, eu acho que ele vai ter uma nova casa, né? É o centroavante da seleção brasileira e principalmente sendo campeão pelo Botafogo, cara, o mercado tá muito aberto para ele, já estão chegando propostas altíssimas e o Botafogo tem que se acostumar com isso. Eu falo sempre que é o pior ano dos próximos 10 do Botafogo nas narrações e um time que se propõe a ser campeão, ele se propõe também a perder jogadores importantes, né, Gabriel Farias? É um reflexo disso, né? Até porque o Botafogo investe num perfil, vamos lá, Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, jogadores já maduros, porém com muito mercado pela frente. E com aí, pouca idade, né? Pouca idade, os caras se destacam. Vão parar em seleção. Tô falando desses 3, os 3 estão na seleção. Do quarteto ofensivo do Botafogo, todos estão na seleção. Até o Savarino. O Savarino é um pouco mais velho, não desperta tanto desejo do mercado. Mas Igor Jesus, Luiz Henrique, Almada, naturalmente você vai negociar. O que eu falei ontem aqui no Papo 1 e vou repetir pra galera que não acompanhou o programa é o seguinte: se o Botafogo ganha a Libertadores, ele vai pro Super Mundial. E eu tenho alertado aqui que esse Super Mundial vai ser um belo de um balcão de negócios pra você negociar jogador. Claro. E assim, se levar jogador pro Lyon, de repente é melhor o cara ficar mais 6 meses aqui, jogar o Super Mundial que o Lyon não vai disputar. E você tentar aproveitar essa vitrine pra vender o cara de uma maneira bem interessante. Claro que no meio desse caminho, chega o Arsenal, por exemplo, como o Brandão falou. Pô, toma aí 30 milhas de euro, 35, 40, eu vou levar o Igor Jesus, um forte abraço. O cara vai querer transferir, o cara não vai querer ficar por aqui. E só uma parada pra galera pensar, do Eagle Football Group, que é o grupo do John Textor, o único clube que, se vencer a Libertadores, irá disputar o Mundial, esse Super Mundial, é o Botafogo. Então, cara, só pra galera ter na cabeça, o Lyon não vai disputar, o Crystal Palace também não, o Botafogo vai. Obviamente, a questão do investimento e tudo mais, por mais que os jogadores saiam, a questão será mantida e até mesmo amplificada, né, Gabriel Faria? Eu concordo muito com isso. E assim, mesmo que o jogador venha a sair, vamos supor aqui também, vamos considerar a hipótese do Botafogo não vencer a Libertadores, que pode acontecer. Pode. Mesmo assim, o Botafogo vai perder alguns atletas, vai negociar, já entendeu como funciona. Monta um time forte, faz sucesso, vende, repõe e vai fazendo a máquina girar. Seguinte, ó, a galera participando pelo YouTube, mandando as mensagens, dá um like aí na nossa live. Estamos chegando a 200 likes, a meta do programa de 300 likes na live. Então dá um like aí na live Transamérica Esportes RJ. Delfina tá por aqui, ó. Calma, o Portuga tem um plano, sempre isso, cara. Mas esse bordão, Gabriel Farias, me traz uma tensão. Esse bordão, ele nasce de uma tensão, que parece que vai dar errado, no final dá certo. Dá certo. Então o Portuga tem um plano, entendeu? Ele vai ter que apresentar alguns planos, né? Porque entre os dias 20 de novembro e 30, 20 de novembro é quando volta o Botafogo a jogar depois da data FIFA. Nessa sequência de 10 dias são 4 jogos. Um desses jogos pode dar o inédito título de Libertadores ao Botafogo e os outros 3 podem encaminhar ou não o título de brasileiro que o Botafogo não vê há quase 30 anos. Eu não tô aguentando mais, eu tô sendo muito sincero com a data FIFA é desnecessária. Pô, pra quê, né, cara? Decide logo esse negócio. Claro, se a gente fala de Cruzeiro com a Sula, tem o Botafogo de olho também na decisão da Libertadores. Agora sim, Roberto. Aí, sem casaco, sem chuva na cara, tá tudo certo.
Hoje tá tudo certo, gente. Olha, tá até um mormaço por aqui. Hoje, então, não vou tomar banho de chuva, não. Acho que eu vou dar um mergulho no mar. Tudo bem, Bruno, Mari, Breiler, Marra? Bom dia pra vocês. Hoje é dia de reapresentação no Botafogo. Os jogadores, 4 horas da tarde, então, vão treinar no Lonier. E, claro, depois desses 4 dias de descanso, 4 dias de respiro, e agora vem essa reta final decisiva pela frente. Vale a gente lembrar que 6 jogadores foram convocados nesse período de data FIFA, então não estão, claro, à disposição do técnico Arthur Jorge, e eles vão retornar com 24 horas ou menos de 24 horas para o próximo compromisso, que é contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Isso vai impactar diretamente nas escolhas de Arthur Jorge. Mas vale a gente trazer também que 4 desses jogadores são ali do setor ofensivo. Almada, o Igor Jesus, Savarino e Luiz Henrique. O Igor Jesus, que inclusive vai ser titular hoje com a camisa da seleção brasileira contra a Venezuela. O Luiz Henrique fica no banco de reservas e vão encarar inclusive o Savarino, companheiro de time. Mas aí, falando nisso, o técnico Arthur Jorge tem muitos jogadores à disposição no setor ofensivo, caso esses atletas voltem desgastados. Por exemplo, o Jefinho voltou de lesão, ainda não jogou desde o retorno. E o Júnior Santos, por exemplo, que ficou 5 meses fora, se recuperando de lesão, retornou contra o Grêmio, sentiu de novo o joelho, mas aí no clássico contra o Vasco voltou a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge, inclusive balançou as redes. O Júnior Santos, que mesmo fora, durante todo esse tempo, continua sendo o artilheiro do Botafogo na temporada, com 19 gols marcados. Nesses jogos, o Júnior Santos entrou no decorrer da partida, então de repente pode começar como titular. E só pra gente fechar, a Conmebol abriu uma investigação contra o Botafogo depois da denúncia do Peñarol de um vídeo que está circulando nas redes sociais de botafoguenses simulando ali algemas no jogo de volta pela Conmebol Libertadores e em referência aos uruguaios presos aqui no Brasil na partida de ida, depois de toda aquela confusão no Recreio dos Bandeirantes, que fica aqui pertinho, em que eles destruíram quiosques e colocaram fogo também em motos. Então, o Botafogo corre risco de pagar uma multa de até R$100 mil. Bruno, Mari, volto com vocês. Perfeito, Roberta, obrigado, viu? Ainda tem essa questão, então, envolvendo essa possibilidade aí de multa para o Botafogo. 5 titulares. E ali na frente, os 4 atacantes, né? O Almada, Savarino, Igor Jesus e também o Luiz Henrique. Igor Jesus vai ser titular hoje, inclusive, com a camisa da seleção brasileira. Como esses jogadores voltam um dia antes, praticamente, dessa partida diante do Atlético, então eles vão ter pouco tempo ali para recuperação e o técnico vai precisar ver quem está bem fisicamente. A parte positiva é que o setor ofensivo hoje do Botafogo não tem jogadores no departamento médico. O Jefinho, por exemplo, está à disposição. Lembrando, tem o Tiquinho Soares, Matheus Martins, Oscar Romero e também o Júnior Santos, artilheiro do time na temporada, com 19 gols marcados. Ele que retornou contra o Grêmio, aí voltou a sentir o joelho, mas diante do Vasco, no clássico, fez gol, entrou no decorrer da partida e se mostrou até aliviado. Quem sabe, então, pode voltar a ser titular dessa equipe. Ele que já foi muito importante em vários momentos, de repente é uma oportunidade para voltar a ser escalado entre os 11, até porque com esses convocados isso vai impactar muito nas escolhas do técnico Arthur Jorge. Faltam 5 jogos no Campeonato Brasileiro, tem ainda a final da Libertadores, ou seja, esse final de ano muito importante para o Botafogo, que é o líder do Brasileirão, está na decisão, então, da Conmebol Libertadores. Bruno, Mari, volto com vocês. Valeu, vamos seguir. Roberta, vamos seguir no Rio? Vamos sim. Seguindo aqui o nosso tabuleiro, já foi Vitória, Isso. Roberta, agora... E agora fica esse dilema, poupar, não poupar, pensando no Botafogo. Acho que tem que ir com tudo nessa reta final, né? Inclusive o Milito falou que está proibido pensar na final da Libertadores. Ele teve essa declaração, então é lógico que o Botafogo é o grande desafio do Atlético na reta final dessa temporada, final de Libertadores, mas o brasileiro ainda é prioridade, Edu. Você falou muito bem, são 41 pontos, são 2 jogos a menos, vencendo os 2 vai a 46. 46 tem o Bahia, que é o 8º colocado. O Cruzeiro é o 7º.
Então, pensando até... É claro que o torcedor do Atlético não vai torcer para o Cruzeiro em situação nenhuma. Eu acho que o torcedor do Atlético prefere ficar fora da Libertadores do que por um G8 por conta do Cruzeiro. Mas, de qualquer forma, é possível isso acontecer. Então, o Atlético pode e deve pensar no Campeonato Brasileiro nessa reta final para terminar na melhor posição possível, para pensar também em contenção de danos na Libertadores. Mas é claro que a Libertadores é a grande prioridade. É um jogo, né, de 90 ou 120 minutos, onde você pode conquistar um título e pro Atlético, pela segunda vez, um título para entrar para a história e terminar uma temporada com um título relevante, né? Então, é lógico que não dá para não pensar na final, mas o Milito quer que não. O Milito quer que o time pense nesses próximos jogos do Brasileiro até enfrentar o Botafogo. Vai enfrentar 2 vezes, né? Mas enfrentar o Botafogo na final da Libertadores. Muito bem, é isso, tem jogos, né, tem a prévia da final com o Botafogo, agora tem o pós-jogo, né, o reencontro depois da final da Copa do Brasil, nesse caminho do Atlético Mineiro. Minha diretoria, pessoal que trabalha na Conmebol, eu tô muito preocupado com vocês, de verdade. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, que é um vídeo de apoio moral, realmente, para vocês que trabalham na Conmebol, porque eu sou uma pessoa de muita empatia, sabe? Eu realmente sou muito, assim, sentimental e tal, e eu fico muito consternado quando eu vejo pessoas dando o seu melhor, no seu limite, né, de trabalho e dedicação, e entregando uma bosta, porque aí realmente a pessoa tem a constatação da incompetência na frente dela. Então, partindo do princípio que a Conmebol não é uma entidade que tá lá para fazer política, que não tem um bando de velhos sentado tomando uísque, cagando para todo mundo, fazendo ligação para deputado, presidente, o caralho, para fazer esquema de político para ganhar mais dinheiro, para fazer as merdas que vocês fazem. Eu tô partindo do princípio que existe um departamento de profissionais sérios sentados num escritório buscando o melhor para o futebol sul-americano e trabalhando arduamente para que as coisas sejam razoáveis na América do Sul em relação ao futebol. Tô imaginando esse cenário. Eu sei que esse cenário não existe, mas eu tô imaginando ele para ser legal. Cara, que bosta que deve ser trabalhar na Conmebol. Porque num momento como esse, você abre um noticiário e você vê lá que a Conmebol abre investigação sobre uma reclamação do Peñarol, que também é constrangedor em Peñarol. Puta que pariu, um dos maiores clubes do mundo, hein? Tu me vem? Vai caralho em Peñarol. Puta que pariu. Que o Peñarol reclamou que alguns, meia dúzia, 5, 6 pessoas, torcedor do Botafogo, fizeram gestos de algema pra torcida do Peñarol. Ai, não pode falar dos bandidos que foram presos. Meu bandido, minha vida. Não pode falar do meu ladrão. Ai, meu Deus do céu. Você tem uma galera aqui no Brasil que tem nome. Porra, que porra é essa, Peñarol? Você tá defendendo, que você estivesse defendendo as famílias. Agora os caras que estão presos são bandidos, Peñarol. Os caras foram presos lá, flagrante, o caralho. Fizeram merda. Não é pra defender bandido. Porque se você defender bandido, a gente vai ter que acabar com aquela história de dizer, olha, o clube não tem nada a ver com isso, são atos individuais de vândalos, 99,9% da torcida do Peñarol é legal pra caralho, gente que nem a gente maneira que só quer curtir futebol. Aí nós vamos ter que mudar o discurso, porque a partir do momento que o clube vai começar a comprar o barulho de gente que tá na cadeia, aqui no Brasil a gente até entende, o brasileiro gosta de cadeia, o brasileiro gosta de preso. Agora, como é que é essa porra aí? Vocês vão entrar com representação porque 6 torcedores do Botafogo fizeram isso. Então se a gente fizer isso com cada vez que vocês roubarem um capacete de um policial, saírem na porrada com a polícia, forem racistas e etc, vocês não jogam mais futebol. Então não entra nessa guerra porque é idiota. Agora, vocês estão defendendo o quê? O direito de não zoar um preso? É isso? Nós chegamos nesse nível no futebol, porque assim, a coisa no futebol já perdeu o sinalizador, não pode bandeira, não pode não sei o quê, não pode bandeira, não pode instrumento, não pode porra nenhuma. Daqui a pouco não pode jogar bola. Mas, diante de tudo isso, a Conmebol, com toda a sua incapacidade de resolver problemas sérios do futebol sul-americano, faz uma Copa América de merda, uma Libertadores de merda, uma Copa Sul-Americana de merda, uma arbitragem de merda, 1000 conchavos políticos e esquemas de corrupção condenados aí nos últimos anos e apontados para mostrar as coisas como elas são, infelizmente na América do Sul e também, obviamente, passando pela Conmebol e por todas as federações locais. Além de tudo isso, a preocupação de vocês é essa. Vocês nunca tiveram essa preocupação com atos racistas colocados aqui no Brasil. E vocês vão ter essa preocupação porque fizeram um sinal de algema para alguém que tá preso. Não é possível. Vocês estão tirando sarro da nossa cara. Que aí vocês estão de sacanagem. Porque aí o clube tá... O Peñarol tá se prestando ao ridículo de defender um grupo de 20 torcedores que estão, sei lá se são 20 ainda ou se já é menos, que estão presos aqui porque foram presos em flagrante, ou seja, são os que realmente participaram, né? Os outros já voltaram e tal. E a Conmebol vai abrir uma investigação por causa de uma algema, de um sinal de algema num jogo de futebol onde dias antes teve atos de racismo e etc, etc, ela não fez nada. Esse é o teu problema, Conmebol? Aí, porque aí fodeu pra mim, cara. É realmente assim, porque até a página 2 eu posso aqui ter um ato de
de bondade, fala, pô, eu tô com pena dos caras. Os caras realmente estão vendo que eles estão fazendo o melhor que pode, eles são realmente muito incapazes. Talvez se você colocar a sede da Conmebol num zoológico saia alguns resultados melhores, porque talvez os animais pensem um pouco melhor. Ou talvez seja um grande esquemão ali pra fazer um toma lá da cá, pra ficar todo mundo bem. Eu prefiro, acho que acreditar na segunda, cara, porque acreditar na burrice dá um pouco de dó. Eu prefiro acreditar na sacanagem. Porque, cara, é isso, é desse jeito que vocês vão pegar, vocês vão tentar dar uma prejudicada no Botafogo, dar uma perseguida no Botafogo na decisão, falando de negócio... Ah, não, cara, desculpa, Conmebol, tu nunca defendeu racismo, Conmebol. Tu nunca defendeu porra nenhuma. Tu nunca preservou um time brasileiro de nada. Seus árbitros são incompetentes pra não dizer outra coisa. Nós somos tirados de Libertadores 30, 40 vezes de forma absurda, os clubes brasileiros. Só o Héctor Baldassi tirou 3, 4 do Brasil. Só ele. Você imagina os outros. Já pegaram árbitro roubando o clube brasileiro. Já pegaram esquema de corrupção, especialmente a favor do River Plate. Agora você vem encher o saco por causa disso. É isso o ambiente que você quer criar pro final. É assim que você promove tua final. Então você pega o finalista e fala assim, agora eu vou investigar aqui porque o torcedor da final fez isso. Porra, Conmebol, na moral. Gostar de você eu não vou conseguir. Respeitar já tá difícil, mas faz pelo menos eu não ter pena. Porque é constrangedor. Então, pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, eu sou o Rafael e até o próximo. Ah, antes de sair, seja membro, clica no botãozinho. Tem 4 faixas de planos para assinatura. Tem de R$3, R$5 e por aí vai. Cabe em todos os bolsos. Então dá uma olhadinha lá e ajude o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui para fazer serviço de qualidade para vocês todos os dias. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!